Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com os comentários aqui no programa Cultura Informa de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Tony Maciel. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Professor, qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é banalização do inconcebível. Vamos ao comentário. Bom, são dois pontos que eu quero ponderar, dois extremos que eu quero ponderar nesse comentário. Um é com relação ao mendigo e o outro é com relação ao Elon Musk, o considerado homem mais rico do planeta. Nós temos observado o seguinte: o pastor Greconato da Igreja Batista Redenção, ele falou que o mendigo, não é, teria a obrigação bíblica de passar fome, né? Tem o dever bíblico de passar fome, porque, segundo ele, a Bíblia diz que aquele que não trabalha não tem direito à comida. Então, levando em consideração essa linha de pensamento desse pastor, ela segue a linha de pensamento da campanha bolsonarista, que é uma linha da meritocracia, coisa absurda que não existe num país em que não oferece as mesmas oportunidades de maneira igual. Ora, se biblicamente o mendigo não pode, deve passar fome por não trabalhar, ora, será que ele faria o que está na Bíblia, por exemplo, quando em Deuteronômio 21 diz que um filho poderá ser apedrejado até a morte se ele for rebelde? Poderá também as pessoas que têm limitações físicas não entrar no céu? Porque lá em Levítico 21 também diz que as pessoas com deformidade física não teriam acesso ao Senhor. Então ele faria isso? Ora, gente, isso é um absurdo, uma situação pré-histórica, uma barbárie, porque ser mendigo não é uma opção. É a consequência de várias situações de tragédias sociais, desequilíbrio familiar, limitação física, decepções, não é? Decepções sérias que levam ao processo do estresse e, consequentemente, ao processo neurótico muito pesado. E também de falta, muitas vezes, de políticas públicas, políticas econômicas que absorva esse pessoal que está aí à margem da sociedade. Então não é uma coisa simples, até porque as pessoas não são escolhas. Não existe essa coisa de colocar, cada um faz aquilo que escolheu. Não, gente. Nós não escolhemos país, nós não escolhemos bairro, não escolhemos nome, não escolhemos pessoas, não escolhemos quem vai ser nossos pais, como nós vamos chegar ao planeta. Tudo é meramente um acaso. E um detalhe, as oportunidades que você terá vai ser de acordo com o espaço que você ocupa, com a cidade que mora, do tamanho da cidade, da gestão da cidade, e assim por diante. E aí, de repente, aparece o capitalismo e transfere uma ideia de que o homem mais rico do planeta foi meritocrata. De jeito nenhum, esse cara é o laranja do capitalismo internacional. A empresa dele quebrou, faliu a Tesla. E o governo americano emprestou 456 milhões de dólares. Ora, isso não é empréstimo, isso é acionismo. Claro que ele está representando um projeto qualquer. Por isso que ele resolveu comprar o Twitter, para ter o direito, e segundo ele, segundo a sua convicção, dizer o que bem entende e colocar quem bem entende. Então não é um cidadão que é o mais rico, é que por trás existe o Estado, só que eles não querem dizer. Ou você acha que um país emprestaria 456 milhões apenas sendo um empréstimo? Aliás, de dólares. Então esses dois extremos é para nós percebermos como está a política social desse governo que utilizou o símbolo de uma arma dentro de uma igreja, quando na realidade a igreja é para dar vida e não para dar morte. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Rádio Cultura. Jornalismo com credibilidade. Agora 1h mais 46 minutos. Na Cultura, 1h e 46 minutos. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva, Facebook,
tem o nosso WhatsApp e ainda o nosso canal no YouTube. Exatamente. Quem mandou mensagem aqui foi o Zé de Leleto de São Caetano, dizendo boa tarde a todos na escuta do programa, especialmente os comentários do professor Carlos Silva, aí pedindo para mandar um abraço para você. Também tem gente fazendo pergunta. Eu estou tentando achar uma bem interessante de um ouvinte, professor, que ele estava dizendo o seguinte: Lula não está indo para a rua porque ele está preocupado em fazer as capas de revista internacional, e ele disse que o que é que o senhor acha, né? Comentasse isso, porque afinal de contas é o primeiro pernambucano numa capa de revista internacional, obviamente. Pois é. Ele deveria estar preocupado com o candidato, com o presidente, que o seu grupo falsificou a capa dessa revista, a Time, e colocou o rosto dele como se ele tivesse sido entrevistado. Lula não comprou. Ou você acha que a Time é comunista? Lula não pagou para ir. Foi mérito da sua história política e da sua biografia política e social. Mas, professor, eu acho Essa é a questão. Lula não está indo... Professor Carlos Silva, eu acho exatamente isso. Ele está dizendo assim, Lula está sendo homenageado pelo mundo. Aí comentar isso, o ganho de um pernambucano está numa capa de revista, entendeu? Perfeito. Na Times. Correto. Essa presença da imagem de Lula na Time reflete um orgulho para o país e para o Nordeste. Alguém que saiu de Caetés com fome, alguém que ficou preso 580 dias injustamente, alguém que ganhou 2 presidências da República e foi deputado constituinte, alguém que elegeu uma candidata quando as pessoas votavam, até os próprios companheiros não queriam. E esse cidadão é o mais bem conceituado na Europa e agora foi entrevistado pela revista Time para discutir temas nacionais e internacionais. E diga-se de passagem, muito bem colocado. É um orgulho, independentemente de ideologia, é um orgulho para o Brasil, até porque naquela capa já teve Mandela e já teve outros. Cleidson Almeida também perguntou aqui, interessante, ele está dizendo, professor, na sua opinião, por que o presidente vetou a lei Aldir Blanc? Que eu acho que na verdade foi a lei Aldir Blanc, eu acho que ele está falando da lei Paulo Gustavo, não? Que foi vetada? Tem 2 leis. Existe a lei Paulo Gustavo, que atendeu a uma pauta da cultura, e outra lei, Aldir Blanc, que foi durante a pandemia para atender às situações das pessoas de cultura que estavam em dificuldade econômica. Então, nesse caso, ele está perguntando, né, qual a sua opinião. Por que o senhor acha que o presidente acabou vetando essa lei? Pois simplesmente por homofobismo. Não tem outro caminho, não é? Ele não analisa que um ser humano com suas limitações, com seus problemas e com suas orientações sexuais, isso não interessa para a sociedade. O que interessa são as ideias, o que interessa é o que ele produz e o ser humano que ele é. E ele não consegue ver assim, porque ele faz parte de uma extrema direita pré-histórica, conservadora e selvagem. E a Maria do Socorro está dizendo, parabéns, professor, sempre com seu conhecimento, sou sua fã, bom final de semana, Maria do Socorro aqui no Facebook. Amiga, obrigado. Como eu sempre falo, professor, a gente tem uma audiência muito boa aqui na Cultura, mas o que mais me orgulha são as perguntas inteligentes que os nossos ouvintes mandam pra gente. A gente comentou agora sobre essa participação do Lula, né, na capa da Times, e o Marcos, lá do João Mota, mandou pra mim, né, uma informação que apenas 10 brasileiros na história se tornaram capa da Times. Ele colocou aqui os nomes de algum, e dentre eles tem Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e em 2022 o ex-presidente Lula. Olha, Antônio, não me entenda que eu esteja digamos assim, não interpretando bem quando você coloca perguntas inteligentes. Eu quero apenas, como sociólogo, dizer que todas as perguntas são inteligentes, porque eles são resultado da história social e da limitação ou não daquele ser humano. A pergunta, para mim, pode até ser primária, mas é o que ele conseguiu pensar, é o que ele conseguiu dizer diante da sua trajetória social. Eu estou apenas colocando isso porque o ser humano, como me faz uma pergunta que aparentemente é primária, não é inteligente, mas eu nunca estive do lado dele para ensinar ele a viver, ensinar ele a existir. Ele trabalha, ele produz, ele tem uma inteligência para os seus filhos, para sua esposa, para a sua vida. Então, na realidade, não existe, assim, na minha concepção e na concepção sociológica, pessoas que façam perguntas não inteligentes, apenas
perguntas que é o retrato social da sua existência. Exatamente. O inteligente também, na minha colocação, seria mais de pessoas informadas, né? Porque ele acabou contribuindo com essas informações que a gente está recebendo aqui. O Eduardo Moura, lá do bairro São João da Escócia, está dizendo aqui: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Professor, esse texto de Levíticos fala que as pessoas com certas deformidades físicas não poderiam tomar parte nos serviços do santuário, mas sim ter acesso a Deus. Foi o tema do seu comentário. Mesmo assim, mudou em quê? Pense no que você disse agora. Me diga, mudou em quê? Ele não pode digamos assim, como sacerdote, porque segundo esse próprio texto, diz que como sacerdote ele contaminará outras pessoas. Mesmo assim, não mudou nada. Quer dizer que Deus vai entender isso, que uma pessoa com limitação física não pode servir funcionalmente ao Senhor? Isso é uma coisa equivocadíssima. As informações referentes à questão da Aldir Blanc, o Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc, que previa, no caso, 3 bilhões anuais até 2027 para o setor da cultura. Aí a pergunta da ouvinte, da Carla, ela quer saber, ele não gosta de cultura mesmo, por que será que ele tem tanto ranço? Como é? Por que o Bolsonaro tem tanto ranço? Da cultura, pergunta da Carla. Eu vou te explicar por quê. Porque Bolsonaro só lia gibi. Ele não entende que o mundo é construído por ideias e por literatura. Literatura comercial, literatura social, literatura clássica. Tudo é leitura, tudo é cultura. Cultura é um comportamento social do povo. Mas a cultura serve para forjar a realidade de uma nação. Serve para abrir a mente crítica das pessoas e perceber, não porque ele apenas arrocha o parafuso, mas ele percebe qual é o impacto desse parafuso na economia e na vida social das pessoas. E Bolsonaro, o seu projeto, ele não quer isso, ele quer manter as pessoas sob a rédea, sob o domínio bovino. A Cláudia Arruda quer saber qual a sua opinião sobre a polêmica que se gerou na questão da legalização do aborto, com aquela colocação do ex-presidente Lula. Não, Lula fez uma colocação certa. Ele disse que não é a favor do aborto em si, mas a favor que o aborto seja atendido pelo SUS. É uma questão de política pública e eu concordo. Aliás, deveríamos discutir isso com mais profundidade. Qualquer método conceptivo que evita o nascimento é aborto prematuro. E me permitam dizer, se na história da sexualidade humana, quando o ser humano masculino se masturba, ele mata pessoas, porque o espermatozoide não é de plástico. Tem aqui o Índio HGN mandou uma pergunta. Boa tarde a todos, estamos no Caio Cá. Professor, sobre a indígena que foi estuprada lá no Amazonas, tem 1 milhão... Na verdade, o Amazonas tem 1 milhão... Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Vamos lá. Tem 1 milhão 571 mil metros quadrados e 7 estados. O Exército, nem a polícia... Aí não entendi isso aqui. Dos indígenas, temos Polícia Federal e FUNAI. No final das contas, a pergunta dele é o seguinte, professor: no governo de esquerda foram estupradas 19 indígenas e nenhum, do caso dos causadores, foram condenados ou presos. Me dê a fonte, não jogue palavras, diga quem foram as pessoas, qual foi o nome. Nós temos o nome da menina, nós temos a idade dela e nós temos a reportagem. Claro que o estupro existe. Agora, o que nós estamos nos referindo é a matança dos indígenas na Amazônia. O governo quer acabar com as terras indígenas, gente, para minérios, para buscar o ouro. É esse o contrato que ele tem com o mercado. Eles não aceitam a ideia de que os indígenas são os verdadeiros donos desse país. Abraçar aqui, deixa eu ver, o Adriano Manuel está dizendo: parabéns, professor, seus comentários são nota 10, só falam a verdade. O Fernando Gomes está dizendo: queria saber se o professor Carlos Silva já tem uma opinião elaborada assim que Bolsonaro for reeleito. Olha, eu terei sempre uma opinião. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não voto em Bolsonaro, eu não voto em Lula, eu não voto em Ciro, eu voto naquele candidato que for contrário à política externa ou à política de preço da Petrobras. Eu voto contra, eu apoio aquela proposta que dê direitos à relação trabalhista,
Eu voto em quem oferece política pública e que coloque o povo no orçamento, diminua a inflação e aumente o poder de compra. É isso que tem que nos avaliarmos. Se Bolsonaro ganhar, é um reflexo do nosso país. Mas eu não posso apoiar um projeto que está empobrecendo a nação e colocando o Brasil no ranking dos piores países do mundo. Professor, a gente agradece sua participação no programa, deseja boa tarde e até segunda-feira. Até segunda-feira, André Santiago, até segunda-feira, Tony Marcel, e até segunda-feira, ouvintes do Cultura em Foco. Obrigado, professor Carlos Silva, e desde já um bom final de semana para o senhor.